ったら副官が戻ってきていたのか。Pessoal, saiu mais um episódio de Bleach Blood War, que fica melhor a cada novo episódio, e sinceramente esse foi fantástico, fala aí cara, mas a partida da Nemo ainda é o episódio mais marcante da temporada inteira, até então, na minha opinião, é claro, né? Bem pessoal, antes mesmo de começar com a minha análise, se liga nesse corte oriundo do canal Narrativando, se liga aí. Aqui é bem interessante, olha a sombra de uma aberração, né? Esses personagens de Bleach, eles são inspirados naqueles anjos bizarros, né? Que alguns tipos de anjos estranhos que aparecem na Bíblia, que são junção de vários animais, tem vários olhos. Se você perceber, os buracos na asa dele podem representar olhos. Ele sempre consegue ver tudo, tem cabeça de pássaro, tipo, pescoço de uma cobra junto com pelagem de leão. A gente também tem a imagem do Demiurgo, né? Ou Yadalbaoth, que é um corpo de cobra com cabeça de leão. E uma coroa, também a auréola aí pode representar. Então dá pra ver que foi muito inspirado nesses conceitos cristãos antigos ali do primeiro século. Eu acho bem interessante. Eu acho que o design deles é divisivo. Esteticamente não são designs irados, isso é óbvio. Eu entendo quem não gosta deles, eu acho válido quem não gosta deles. Eu também não gosto tanto desses designs assim, pra ser bem sincero. Só que eu entendo onde o autor queria chegar com eles. Será que dá pra ter feito um meio termo melhor? Talvez, assim, fazer melhor, acho que qualquer coisa dá pra ser feita melhor, não é um argumento de verdade. O que eu acho que realmente ajudaria a melhorar essas formas deles seria os personagens em si terem mais carisma e serem mais aprofundados. Isso poderia ter sido feito usando a mesma forma que ele usou na Soul Society para os capitães, né? A gente vê um pouco de dentro da dinâmica deles, ao mesmo tempo que a gente vê o que está acontecendo por fora. E isso ajudaria a gente ver quem são esses personagens fora desses momentos de batalha. Eu acho que esse é meu maior arco pro arco dos Quincy's. É que os Quincy's não são tão bem trabalhados assim na maioria esmagadora deles. Isso prejudica muito o arco. Então, assim, eu entendo o conceito, eu entendo a vontade do autor, mas eu acho que a fraqueza, que é os personagens não terem sido bem trabalhados, torna todo o resto pior, entendeu? Sei lá, acho que o Kubo já fez melhor, se ele quisesse poderia fazer algo cool, mas esse que é o ponto. O autor não queria fazer algo cool aqui. Ele queria causar desconforto mesmo, exatamente. O povo esquece que design de personagem não é pensado só pra passar uma impressão específica. Design de personagem não é pra fazer personagem irado. Design de personagem é pra passar a sensação que o autor quer com aquele personagem. A sensação que o Kubo quer passar com os Quincy's é que as suas transformações angelicais e belas são aberrações. Isso é meio óbvio. E os designs são feitos para serem estranhos, desconfortáveis e que porra é essa? Agora, o que eu tô falando esses designs poderiam ter sido mais amados pela comunidade se os Quincy's fossem melhor trabalhados. E essas bizarrices tivessem uma conexão melhor com o que a gente conhecesse dos personagens, porque a gente saberia mais sobre eles. E ver isso teria um impacto maior. Caraca, olha só, o Lily Barro é todo composto, todo certinho, todo sério, mas quando ele libera a forma angelical dele, ele vira um maluco doidão. Isso é muito legal, porque mostra a parte da hipocrisia do personagem, mostra um pouco de como, conforme o Rabat ascende para ficar mais próximo do Rei das Almas, o Rabat vai ficando outra aberração, cheia de olhos e tudo mais. Então esse tema é muito interessante. E isso poderia ter sido intensificado através do melhor desenvolvimento dos personagens. Pessoal, o Narras disse algo que já falei em meus vídeos e estou de acordo com ele em 100%. Porque, infelizmente, diferente dos arcos da Soul Society e dos Arrancars, os Quincy não tiveram a chance de serem valiosos pra gente, né? Dado ao fato de nenhum deles ter seu desenvolvimento, o que leva à indiferença quando eles se vão, na minha opinião, tá? Lembrem que quando lá no Hueco Mundo ainda, depois que o Grimmjow é derrotado pelo Ichigo, conta um pouquinho ali da história dele e todo o seu desenvolvimento até o ponto em que passamos a conhecê-lo, lembram disso? E é graças a esse detalhe que ele é um dos antagonistas mais amados da obra, porque realmente podemos acompanhar sua narrativa e desenvolvimento, mesmo que tenha sido em um episódio só. Grimmjow, assim como os outros Arrancars, acompanhamos suas histórias e até passamos a torcer por eles em alguns momentos ali.
Já com os Quinch, eles simplesmente surgiram, e mesmo já mostrando seu grande poder, onde até o Yamamoto foi derrotado, ainda é insuficiente para poder gerar uma empatia por esses personagens. Nenhum deles é de fato amável a gente, sabe? Mesmo que até passemos a gostar de alguns dos Sten Hitters, como o Besby, por exemplo, e o Pernida, que eu achei bem legal, tá? E os outros talvez, mas todo o resto realmente são muito irrelevantes na minha opinião. Sinceramente, embora esteja amando essa temporada com todo o meu coração, ainda acho que a falta de desenvolvimento desses personagens lhes dá uma menor importância e empatia ao que eles deveriam ter de fato, pois embora sejam vilões, nós, sejamos fãs ou não, gostamos de vilões bem desenvolvidos, como Aizen, por exemplo. Tanto que, na minha opinião, tá pessoal, ele ainda é o melhor e maior vilão de toda a obra, algo que nem mesmo Yhwach nunca será, amado e admirado por nós por falta de desenvolvimento. Isso pra mim foi um grande erro, tá galera? Eu realmente queria ver, sei lá, queria ter o mesmo tipo de ligação que a gente tem com os Arrancars, por exemplo, sabe? São vilões, a gente sabe, mas a gente gosta deles, entendeu? É nisso que eu tô querendo tocar. Acho que deveria ter havido 2 filmes falando sobre os Quinch, por exemplo, explicando suas origens, o despertar de seus poderes e toda a cruzada de Yhwach contra a Soul Society e sobre quando ele despertou sua vontade de criar um novo mundo. Por exemplo, acho que o ideal, galera, deveria ter sido criado esses filmes como uma espécie de prequela, sabe? E preparação para o próximo arco. Não sei se essa ideia, como série de 2 temporadas, seria interessante, mas acho que num filme seria perfeito, pois além de falar da Cruzada Quinch, poderíamos ver alguns fragmentos do Yamamoto jovem e seus comandados. Imagina só, isso seria legal ou não, cara? Fala a verdade aí, vai. Eu acho que seria sim, mas é minha opinião, né? De repente ninguém pensou nisso, infelizmente. Mas bem, se o Lily Barro tivesse sido melhor trabalhado, ele seria mais querido, sinceramente. Mas é o que eu penso, e sinceramente pra mim ele não é querido não, tá? E bem pessoal, se não conhecem o canal do Narrativando, vai lá dar uma olhada. Ele é o perito em cubologia, já ouviu falar disso? Não? Olha só, ele vai tirar muitas dúvidas de vocês quanto à obra, tá? O moleque é brabo, saca pra caramba e, cara, ele é brabo, é o que eu posso falar pra vocês, tá? Negócio de simbolismo, entre outras coisas lá que tá no anime de Bleach, cara, e no mangá, logicamente, né? Ele saca pra caramba, cara. É um ótimo trabalho que esse rapaz aí faz, tá? Dá uma olhadinha lá, canal Narrativando, beleza? Mas bem, bora lá, né? Bora pro review. Então galera, o episódio já começa revelando um pouco do passado do Kyorako, que fala sobre seu irmão, cunhada e sua sobrinha, nossa querida Nanao-chan, né? Vemos que no passado Kyorako já não era apreciador de responsabilidades, tanto que depois do casamento de seu irmão ele passou a ser mais tranquilo com o próprio, né? Parece que eles não se davam muito bem e tudo mais, aquele negócio de irmão mais velho responsável e turrão com um garoto que não quer nada na vida. Pelo menos essa foi a ideia de que eu senti ali, tá? Da vibe entre os dois, né? E não demora para ele passar a ir à casa do seu irmão para tirar uns cochilos ali todos os dias, né? Kyorako sendo aquele cara, em boas palavras, um belo vagabundo. Mas é brincadeira, ele é um cara bravo pra caramba, né? Bom, nesse episódio descobrimos sobre a família Issei. Essa é uma família de sacerdotisas que guardam um artefato chamado Espada Divina, Espada dos 8 Espelhos, que também é tida como um tesouro ancestral. A espada é passada de geração em geração pelos chefes da família Issei. Segundo os sábios e conhecedores do poder deste tesouro, a arma é capaz de absorver energia e distribuir em 8 direções, sendo esta uma espada usada em rituais onde é capaz de confrontar deuses e aproveitar seu poder. Contudo, por não possuir uma lâmina, ela não pode cortar pessoas. Imagino o quão pesada essa arma deve ser, não apenas física, mas espiritualmente também, dado ao material que ela deve ser feito, junto aos 8 espelhos que possui, e espiritualmente me refiro a toda a carga energética que ela deve possuir em seu interior. Bem, descobrimos que infelizmente a família Issei sofre de uma terrível maldição e que a mãe da Nanao tenta fazer com que essa maldição termine de vez e acaba se casando com o filho mais velho da família Kyorako. Numa demonstração de amor, a mãe de Nanao deu um de seus grampos de cabelo para o marido e explicou que isso a fazia se sentir segura, enquanto ele estava desempenhando seus deveres como Shinigami.
Quanto a essa maldição que a espada carrega, né? Creio eu que tem a ver com o esquartejamento do Rei das Almas, tá? Mas não sei se é isso mesmo. Como vocês já sabem, eu não li o mangá, né? Então tô por fora, mas eu acho que tem a ver sim, tá? Anos mais tarde, após a morte de seu irmão, era o costume da família Issei de fazer com que as suas viúvas retornassem para a família, e isso aconteceu, mas a mulher retorna para casa com a pequena Nanao. A fim de proteger sua filha, a viúva Issei tentou acabar com a maldição de sua filha e confia a Zanpakuto da casa Shinken Hokyuken, que é o tesouro de sua família, ao ainda jovem Shunsui Kyorako. Acreditando que a espada pode ser a fonte da maldição, ela pediu para o Kyorako esconder o tesouro, e mesmo não querendo, ele o fez, já que, segundo a mãe de Nanao, ele era o único a quem ela poderia recorrer. Infelizmente, pouco depois, Issei foi condenada à morte pela Central 46, por ela perder o artefato valioso, e foi executada por isso, e acabou deixando a pequena Nanao órfã de pai e mãe. Vimos também que Nanao sempre soube dessa história trágica e que, após se formar na academia, onde era muito boa em Kido, foi convocada para fazer parte da 8ª divisão, a divisão a qual Kyorako era o capitão, e obviamente que ele já sabia que ela estava em sua divisão, e como sabemos, Nanao é muito boa em realizar inúmeros Kidous e Hadous também. De fato, gostei muito dessa história, embora já soubesse sobre o que iria acontecer mais ou menos, mas ainda assim gostei bastante, cara. A arte tá incrível e realmente a história é bem emocionante também. Quanto à pancadaria, ela continua forte e brutal, e horripilante também, porque podemos ver a forma bizarra do Lilibarro, que foi explicado pelo Narras o motivo dela ser assim, no corte que coloquei aí no início desse vídeo. Podemos ver que o poder do Quinch mais próximo de Deus é bizarro, pois mesmo após perder a cabeça, o mesmo ainda continua vivo, ataca o comandante geral de forma mortal, regenera sua cabeça e nos apresenta uma forma totalmente bizarra, cara, o que já é de costume no universo de Bleach, né? A forma bizarra tem a face de uma coruja, pescoço de cobra ou dragão, sei lá, e aquele corpo bizarro que a gente já tinha visto no episódio que iniciou essa batalha. Se tem uma coisa que acho muito legal no universo de Bleach, são esses monstros, cara. Eles sempre são uns mais bizarros que os outros, e obviamente que seus poderes também não se distanciam do bizarro. O episódio é muito bem dividido na minha opinião, onde temos cenas que contam a história do passado de Kyorako, junto à história da Nanao, e também nos revela essa estranhíssima Zanpakuto que não tem lâmina e não corta ninguém. Entretanto, ela é capaz de destruir deuses, como podemos muito bem ver nesse episódio, né? E também assim fica intercalando entre lembranças e pancadaria. É muito legal, cara, é muito legal mesmo. A direção desse episódio ficou muito boa de verdade, tá? A ideia dessa espada, ou melhor, desse artefato ser tão poderoso é muito legal, porque embora a aparição dele tenha sido um tanto conveniente, a existência dele em si não é, porque já é uma coisa que existe há muito tempo. Então essa não é uma arma tirada do nada, tá? Ela simplesmente estava escondida a pedido da cunhada do capitão geral, e sinceramente dá para acreditar de boa, viu, na história, de verdade mesmo. Capitão não, comandante, perdão pessoal, comandante geral, porque é assim que ele tem que ser chamado, o cara é brabo. Mas eu de coração não esperava que a Nanao já sabia de toda essa história trágica, viu? Isso pra mim realmente foi novidade, e também gostei muito da atitude dela em querer ajudar e também proteger o seu tio, que estava lutando desesperadamente para destruir o inimigo Quinch. Um dos momentos mais legais para mim nesse episódio é o momento que ela segura o tesouro com as duas mãos e ainda assim sente o peso da arma, sabe? Acredito que não seja apenas físico, mas também espiritual, né? E lembrando que ela também estava ferida, porque mesmo desviando do golpe luminoso feito pelo Lilibarro, ela ainda foi atingida, creio que de raspão, né? Senão acho que ela tinha perdido as pernas, coitada. Aí, né, pessoal, surgindo das sombras temos o comandante geral das 13 divisões Shunsui Kyorako, que surge na batalha para lhe dar apoio, e o fato legal é que ela menciona isso brevemente, onde ao invés de ser ela a dar apoio a ele, é ele que está dando apoio a ela. Eu até ri nesse momento, achei bem legal, cara. É provável que, dado aos vastos conhecimentos das bibliotecas da Soul Society, ambos soubessem como usar a arma, porque se fosse eu no lugar deles, eu teria corrido com certeza, tá?
O ser mais próximo de Deus já estava muito furioso e até mesmo começando a temer o tesouro que Nanau tinha em mãos e decide desferir seu golpe final, né? Onde após reunir bastante Reishi, ele cria uma espécie de trompa. E olha, eu vou falar pra vocês, essa cena dele reunindo Reishi é sensacional, cara. É realmente como se a gente estivesse vendo uma imagem divina, sabe? É muito legal, cara. De verdade mesmo, né? Então, ele cria uma espécie de trompa, né, pessoal? Que solta um som ensurdecedor. Porém, o golpe bate nos espelhos da espada e reflete o golpe nele de volta para a divindade, né? O monstro. E então, ele acaba perdendo ali metade do seu corpo, cara. Finalmente, com o inimigo derrotado, Kyoraku pode respirar aliviadamente, né? Mesmo que seja por um breve momento. E mesmo ainda estando empolgado com a sua batalha, ele sente que está ferido o suficiente para tirar um pouco de descanso, de forma forçada, logicamente, para se recuperar. E ainda bem que a Nanau tá com ele, porque senão eu acho que ele tava ferrado e provavelmente ele não teria vencido ali o Lilibarro, tá? Essa cena, esse episódio no todo, na verdade, ele é um episódio muito bonito. Ele é um episódio muito bonito, tá? Tem várias cenas ali interessantes que realmente lembram atos angelicais, né, e tal. Eu realmente fiquei ali, acho que vamos dizer que não, sei lá, não é estupefato que eu tô querendo falar, mas é grato com o que eu vi, sabe? Realmente é muito bonito, tirando o Lilibarro, que é feio pra cacete. E ó, a gente também não pode esquecer que foi graças a ela e ao tesouro que ele venceu essa batalha. Se realmente não fosse, acho que ele tava ferrado, entendeu? Tipo assim, derrotar o cara mais próximo de Deus é bem complicado, viu? Eu sinceramente achei tranquila a ideia do tesouro lá escondido dentro da Bankai lá do Kyoraku, né? Mas tem uma galera aí que tá reclamando disso, falando que poderia ter sido mudado no anime, como o próprio Nahas, por exemplo, disse, né? Mas bem, ele tem prioridade total pra falar, né? Pra reclamar e tal. Eu não tenho, porque eu não conheço o mangá, só vejo o anime. Mas, pô, se ele falou, tá falado, tá? Assina embaixo aí, beleza, pessoal? Estou feliz com o final dessa batalha incrível e muito linda, vamos falar a verdade, né, pessoal? Novamente, as camadas e paletas de cores estão incríveis. E o que dizer da trilha sonora, que continua sensacional, né, pessoal? Potencializando toda a cena. Pô, achei muito legal. Também a gente ouviu ali no comecinho, né, quando ele se transformou em monstro e tudo mais, aquelas músicas antigas, né, só que um pouquinho mais, como é que eu posso dizer, melhoradas, vamos dizer assim, com algumas pequenas mudanças, mas ainda assim achei sensacional. Eu realmente espero que continue assim até a próxima temporada, pessoal, de coração mesmo. O legal, na minha opinião, é que todo esse relacionamento entre o Kyoraku e a Nanau revelou pra gente que se trata, na verdade, de sentimento de tio e sobrinha, onde a gente também descobre automaticamente que ele é, na verdade, o pai substituto dela, né? E acabou também findando muitas ideias malucas aí de várias galera, né, por aí afora, falando que a Nanau tinha ciúme do Kyoraku porque ela gostava dele, né? Ela queria um relacionamento com ele, se casar e tal. Agora, de fato, sabemos que ela gosta dele sim, mas apenas é um sentimento ali familiar, né? Paterno, vamos dizer assim, entre sobrinha e tio, né? Ou pai e filha, se vocês preferirem, que eu acho que até combina um pouco mais. Gostei demais do final dessa batalha, espero que as outras sejam ainda mais incríveis, e vemos também que no poema final do episódio temos a voz do Besby, e ele, no caso, está recitando ali, né, o poema, indicando que vem a batalha dele por aí com o Jugran. Eu acho que vai ser sensacional também. Como sempre falo, não li o mangá de Bleach, tá, pessoal? Não conheço a história por lá. Entretanto, salvo alguns canais que contam a história e eu os consumo. Então sei de alguma coisa ou outra, mas eu realmente não tenho o que reclamar desse episódio. Porém, se vocês conhecem a história e não gostaram de alguma coisa que aconteceu nesse episódio, manda aqui nos comentários para eu também saber ficar, né, trocar ideia com vocês, beleza? Aí realmente eu vou ter algum conteúdo aí para poder trocar ideia com vocês e ver se eu concordo com o que vocês estão falando também, beleza? Mas até lá, para mim esse episódio foi excelente também. Contudo, ainda não é o episódio assim que superou ali o sacrifício da Nemo, na minha opinião, beleza, pessoal? Mas e vocês, galera? O que acharam desse episódio? Curtiram? Estão gostando dessa temporada? Manda aqui nos comentários a opinião de vocês e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Se você curtiu o conteúdo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Valeu, galera, até! 随分と下品にギラギラと光る剣だね。そうですか。よかった。ん